Boa tarde aos meus colegas de trabalho, analistas tributários, auditores fiscais. Boa tarde, meus futuros colegas de trabalho. E boa tarde a todos que estão aqui presentes e que nos acompanham nas redes sociais. Minha apresentação ela vai mais ou menos nessa linha de contextualizar os motivos pelos quais nós chegamos aqui e mostrar, inclusive, deputada, a realidade da Receita Federal inicialmente, né, dentro da nossa visão. Gostaria, se pudesse, já colocar a nossa tela. Eu vou passando por aqui. Pronto. Inicialmente, nós temos aí essas imagens que mostram, retratam a Receita Federal como um todo, a nossa atuação, seja uma atuação no ar, na terra ou no mar. Né? E nós temos atuação nas atividades do comércio exterior, né? na segurança dos nossos portos, aeroportos, pontos de fronteira, e atuação também relacionada ao dia a dia dos nossos cidadãos. Né? E é por isso, inclusive, que a Receita Federal ela é chamada de um órgão essencial ao funcionamento do Estado. Tanto é assim, deputada, que os nossos constituintes, na nossa Carta Magna, estabeleceu lá no artigo 37, inciso 22, que a administração tributária da União, no caso, a Receita Federal, dos Estados e dos municípios, elas exercem atividades essenciais ao funcionamento do Estado e que terão, portanto, recursos prioritários para a realização dessas atividades. Além disso, a mesma Constituição Federal, lá no seu artigo 237, ela estabelece que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, que são áreas da Receita Federal, também são essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais. Isso é importante a gente retratar, porque essa Casa também apresentou e aprovou a Lei 11.457, que ela trouxe uma nova reconfiguração para a nossa Casa. Ela diz que o nosso órgão é essencial ao funcionamento do Estado, ou seja, a essencialidade da Receita Federal, que antes era vista somente como um órgão que trata da tributação, um órgão que trata somente da arrecadação, um órgão que trata só da fiscalização, um órgão que trata do comércio exterior, ela se ampliou. E hoje em dia, deputado, inclusive está em tramitação aqui nessa Casa, o PL 15 de 2024, nós temos uma nova visão relacionada a um novo viés de orientação, de parceria com os cidadãos, com os contribuintes, com as empresas, com uma visão de conformidade tributária e aduaneira, de diálogo mesmo com todas as pessoas. Além disso, a Receita Federal é tão importante que ela também tem o seu intercâmbio subnacional e internacional de informações. Associado a isso, nós também desenvolvemos ações de cidadania fiscal, e aí está retratadas as nossas ações com a população de maneira geral, né, com as prefeituras, com as entidades também organizadas da sociedade civil. Né? E por falar nisso, nós estamos atuando plenamente nas ações em defesa aos nossos colegas gaúchos, a quem eu também estendo a minha solidariedade, doando todas as mercadorias disponíveis, né, para que atenda aquela população carente, né, assim como também desenvolvemos ações de sustentabilidade. Temos mercadorias apreendidas, deputada, que são transformadas em computadores que são destinados às nossas escolas. Temos roupas, vestimentas que são descaracterizadas e doadas, como está acontecendo agora recentemente com o Rio Grande do Sul. Além de termos atividades transversais que atendem toda a sociedade brasileira, né? Sejam elas a pessoa física, por meio dos nossos cadastros das pessoas físicas, que agora é o cadastro único, o número único administrado pela Receita Federal, seja com o nosso cadastro das pessoas jurídicas e os imóveis rurais. E a Receita Federal, além disso tudo, territorialmente falando, ela jurisdiciona o nosso país como um todo, né? E a gente sabe da realidade continental. Sobre isso, é onde que a gente vê. O nosso órgão é essencial. Como ele é essencial se a gente verifica nesses números que são apresentados que o nosso quadro de servidores tem diminuído gradativamente. Além disso, essa distribuição mostra claramente, né, e a gente tira isso dos dados do painel estatístico da Receita Federal, que a idade média dos servidores na Receita Federal ela gira em torno de 52 anos. É a minha idade, inclusive. Eu estou na Receita Federal há 32 anos, 52 anos de idade, e a gente vê que
o conhecimento da nossa casa vai se esvaindo se não há concursos públicos. E é por isso que a gente está aqui apoiando os nossos colegas dessa comissão, porque realmente, deputada Érica Cocai, se a gente observar os números, os concursos públicos nos últimos anos são escassos e não conseguem suprir a evasão ou a saída pelo número de aposentadorias. Se a gente olhar um painel comparativo com outros países, Estados Unidos, China, são 60 mil servidores. Isso só na controle de fronteira. Se a gente olhar para a Holanda, tem o dobro de servidores que o Brasil, que tem uma dimensão continental. E se a gente olhar para o outro lado, e não só pelo recurso humano, mas também pelo recurso orçamentário, a gente vê que, infelizmente, ano após ano, os recursos estão cada vez menores, né? E é nesse cenário que veio o regimento interno. É claro que o regimento interno ele deve, né, evidentemente, se adequar ao tempo atual, à constante mutação da sociedade, ele tem que, na verdade, eliminar os entraves burocráticos e outros requisitos que a gente precisa ver nesse regimento interno. Mas a gente observa também que, na atual estrutura, até mesmo em função dessa realidade, nós estamos saindo de uma jurisdição territorial para uma jurisdição por processo de trabalho, né, mais regionalizada, mais nacionalizada em algumas equipes, né. Além disso, existe também uma necessidade de enxugamento da casa em função dos recursos, o que é uma certa contrariedade com a determinação constitucional sobre a prioridade dos recursos necessários, prioritários, para o desenvolvimento das nossas atividades. E isso gera reflexos negativos, principalmente, e aí é onde que eu quero atuar e pontuar no âmbito do Sindreceita, em relação à possibilidade da redução das nossas unidades de atendimento. Ora, as nossas unidades de atendimento, sobretudo as nossas agências da Receita Federal, elas exercem papéis importantíssimos no trato com os cidadãos, né? São elas as responsáveis por vários contatos, são a porta de entrada na Receita Federal em relação aos nossos tributos internos, principalmente, e a orientação do sujeito passivo das nossas obrigações. Se nós observarmos, e eu já estou encerrando, se nós observarmos o nosso mapa, a gente olha aí algumas unidades que a Receita Federal tem hoje para tentar suprir. Unidades como que se chama de postos de atendimento virtual, né, os nossos PABs. Mas essas unidades, deputados, elas não suprem a nossa situação, porque elas devem ser encaradas como unidades de se somar às unidades da Receita Federal, que já são poucas, e não substituí-las, porque elas não têm necessariamente a capacidade de atender o cidadão, a não ser simplesmente receber documentos. O máximo de atendimento que se faz é o atendimento relacionado a cadastro, né? Mas a gente precisa de colegas que possam atender os cidadãos, os contribuintes, pessoa física, pessoa jurídica, naquelas situações onde o atendimento virtual ou, às vezes, é falho, né, e isso acontece, ou é insuficiente. Então, deputado, são essas considerações que a gente trouxe, né, e já encerrando, agradecendo mais uma vez a nossa oportunidade de participação e gostaria de dar um encaminhamento e colocar à disposição para colaborar. Obrigado.